a aula? Eu tô na cozinha fazendo o almoço e assistindo. Muito bem. Então eu tô transmitindo aqui pelo Instagram, tá certo? Para que eu possa gravar essa aula para vocês. Fique gravado. Se vocês quiserem ir no Instagram para dar uma olhadinha. Ou depois vai estar também na página do IRTEC lá no YouTube. Para vocês se interarem dos assuntos. Tá certo? Hoje nessa aula, dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai falar um pouco sobre a administração de medicamentos na UTI. Tá certo? Na unidade de terapia intensiva. Como rotina da equipe de enfermagem, todo mundo sabe que existe a rotina de administração de medicamentos, né? A administração de medicamentos, ela é uma rotina de qualquer serviço de saúde para a enfermagem. É uma atribuição da enfermagem que ninguém tira. Todo mundo conhece, todo mundo sabe que o técnico de enfermagem, que o enfermeiro é responsável pela administração de medicamentos do paciente. E na UTI não seria diferente. Porém, existe uma grande diferença da UTI para outros serviços de saúde, né? Porque na UTI a gente utiliza medicações de alta vigilância. O que são essas medicações? São medicações que a gente precisa vigiar o paciente durante a administração dessas medicações. Então, existem medicações que a gente só administra em leito de UTI ou de sala vermelha, por exemplo. Né, que é o caso das drogas vasoativas, né, que são drogas que podem causar distúrbios no paciente. Então é importante que a gente saiba que existem medicações na UTI que são medicações de suma importância, medicações de alta vigilância, em que a gente precisa estar monitorando o paciente, né, observando sinais de choque, sinais de reações adversas às medicações. Né? Mas além dessas medicações, a gente também utiliza medicações de rotina, como antibiótico, como analgesia, como medicação para dor, medicação para vômito, né? Então, a administração de medicamento, ela é muito importante para o tratamento do meu paciente. Meu paciente, ele vai para a UTI para receber uma terapia, né? Uma terapia intensiva, e dentro dessa terapia está a administração de medicamentos. O uso do antibiótico de forma correta, o tratamento com algumas drogas, né, importantes que a gente precisa utilizar. Então é importante que a gente possa frisar que a administração de medicamentos ela é de suma importância na UTI. Tá certo? Na unidade de terapia intensiva é frequente a combinação de múltiplos medicamentos, justificada tanto pelo status de gravidade do paciente internado, como pelo fato de ser uma estratégia útil, que visa potencializar os efeitos terapêuticos dos agentes combinados em relação ao uso isolado de cada fármaco. Então, na UTI, a gente vai ter uma combinação de diversos medicamentos. A gente vai ter os horários lá na prescrição médica, e aí a gente vai ter medicações como antibiótico, antiemético, analgésico, sedativo. Então é importante que a gente possa conhecer cada um desses medicamentos, porque alguns podem causar interação, alguns a gente vai administrar a critério médico, se necessário, se o paciente apresentar algum sintoma, né? Então é importante o técnico de enfermagem ter essa visão de que vai administrar medicação, mas que a gente precisa ter um olhar diferenciado para aquela medicação que você vai administrar. Tá certo? Como um exemplo, você não vai administrar um anticoagulante em um paciente que esteja com hemorragia, né? Porque o anticoagulante ele vai potencializar essa hemorragia, né? Então, se você potencializar essa hemorragia, você vai acabar provocando aí um dano para o paciente. Então, se você tendo esse discernimento de que um anticoagulante ele vai potencializar a hemorragia e o meu paciente está com hemorragia, né? Você pode informar o enfermeiro, você pode informar o médico, e aí ele vai modificar a prescrição. E aí o enfermeiro vai conversar, ou vai suspender a medicação, vai reaprazar, né? Então esse trabalho em equipe, ele vai trazer aí somente benefício ao paciente, tá certo? O que são interações medicamentosas? São tipos
especiais de respostas farmacológicas, em que os efeitos de um ou mais medicamentos são alterados pela administração simultânea ou anterior a outros, ou pela administração concorrente com alimentos, por exemplo. Então, interação medicamentosa são efeitos, são respostas farmacológicas em que o paciente vai apresentar, de acordo com a administração daquela medicação, tá certo? Então, eu vou ler para vocês aqui uma resolução do Corém, que fala sobre a administração de medicamentos no Brasil. No Brasil, a equipe de enfermagem acumula a responsabilidade da preparação e administração dos medicamentos com segmento direto nos efeitos sobre o paciente. Essa prática está amparada pelo Decreto 94.406/87, que regula a lei do exercício da enfermagem. Segundo esse decreto, a administração de medicamentos é responsabilidade do enfermeiro, mesmo que seja executada por outro membro da equipe de enfermagem. O manejo da terapia farmacológica na UTI está entre as mais frequentes atividades desenvolvidas pela enfermagem, em especial ao enfermeiro, a qual cabe a responsabilidade pelo aprazamento, preparo, administração, monitoramento da medicação e avaliação do paciente quanto às possíveis complicações. Então, é importante você observar que a resolução ela fala muito voltada ao enfermeiro, Porém, ela fala voltada ao enfermeiro porque o enfermeiro ele é chefe da equipe, Ele está ali supervisionando os seus técnicos de enfermagem, Então, a responsabilidade ela recai sobre o enfermeiro, porém, o enfermeiro ele delega ao técnico de enfermagem o preparo, a administração da medicação. Então, é por isso que os técnicos de enfermagem eles estudam no curso técnico a administração e o preparo das medicações para fazer no paciente. Mas essa responsabilidade ela também é do enfermeiro, porque o enfermeiro ele precisa fiscalizar se existe o preparo correto da medicação, se existe a administração correta da medicação, se a medicação está surtindo o efeito correto, se a medicação está tendo uma reação adversa, se existe uma interação medicamentosa, se existe a necessidade de se fazer a medicação que está ali a critério médico, Então é importante que você converse com a sua equipe, você, o técnico de enfermagem, converse com o seu enfermeiro, ou o seu enfermeiro converse com o seu técnico de enfermagem para se ter essa troca. E aí o paciente acabar ganhando com essas informações, Muitas vezes nós temos lá na prescrição, medicação a critério médico, E aí o paciente está, por exemplo, o paciente ele tem dipirona a critério médico, e apresentou febre. Então você já sabe que o paciente tem a dipirona, você já pode administrar essa dipirona. Você comunica ao enfermeiro e aí a gente já pode administrar essa dipirona porque já está na prescrição a critério médico. Então é um conjunto, é uma equipe que a gente precisa ter essa comunicação, tá certo? Porém, a administração de medicamentos ela é exclusiva da enfermagem. A enfermagem ela tem responsabilidade sobre a administração de medicamentos, ela tem responsabilidade sobre o preparo dos medicamentos. Só quero registrar aqui um abraço para o pessoal do Hospital de Trauma que está aqui olhando a live, a nossa aula, Elizabeth, Débora, Thelma, Risalva, todo mundo ligadinho aí, Jaqueline, coisa boa, O uso racional do medicamento passa pela correta utilização das vias de administração e, consequentemente, por boa assistência de enfermagem. Qualquer medicamento racionalmente utilizado passa a ser ferramenta imprescindível para o controle efetivo de patologias, sendo fundamental o conhecimento total das suas ações por todos os profissionais que compõem a equipe de enfermagem. Vocês da turma já estudaram farmacologia, não já, Juliana, Luzia? Já sim. Vocês estudaram aí os efeitos da medicação, vocês estudaram os certos da administração de medicamentos?
Já sim, professor. Estudou, Emily? Você lembra de alguma regrinha ali dos certos? Medicamentos são ele. Eu lembro, professor. Lembra? Deixa eu ver. Hora certa. Via certa. É um tanto de coisa certa lá que tem. A gente... Paciente certo. Paciente certo, via certa, forma certa, administração certa, horário certo, justamente. São... Oi? Isso mesmo. Só um minutinho. Pronto. É importante que a gente saiba, que a gente possa aprender um pouco sobre esses certos da enfermagem, da administração de medicamentos. Porque quando você vai administrar medicamento no paciente, você tem que ter essa noção de responsabilidade. Do quão é responsável da sua parte saber todos os processos da administração de medicamento no paciente, né? Desde o preparo certo até a resposta farmacológica certa, né? Quando você tem uma resposta sobre aquela medicação que você utilizou, né? Saber se o paciente tem alergia, se atentar à forma de administração da medicação, né? Então são coisas que regem aí a responsabilidade tanto quanto ser humano e quanto profissional. Por que como ser humano? Porque você vai estar ali como uma pessoa que está administrando medicação, como um profissional de enfermagem, mas você sabe que você pode provocar um dano efetivo à saúde daquele paciente, né? Então é importante que você saiba discernir e que você saiba fazer as coisas da forma correta, né? É importante vocês estudarem, quando vocês passaram lá por farmacologia, estudarem mais sobre os certos de enfermagem, os certos da administração, tá certo? Porque no vamos ver, a gente precisa saber, né? Não é uma regra que você precisa saber todos os certos, mas você precisa ter noção do que é certo e do que não é, né? Então, todos os dias a gente tem uma rotina na UTI de administração de medicamento muito intensa. A gente tem pacientes que têm diversas medicações durante o dia, né? O paciente que utiliza uma prescrição de 3 folhas. É antibiótico, é antiemético, é analgésico, é corticoide, é antifúngico, é anticoagulante, é anticonvulsivante. Então é tudo junto numa prescrição só, e que às vezes as vias de administração são diferentes, e que às vezes você confunde medicação via oral, medicação pela sonda, você não administra, você não identifica e acaba fazendo. É por isso que acontece muitas vezes erros na enfermagem. Não sei se vocês veem aí, sempre saem reportagens, essas coisas sempre saem aí, sobre paciente que era uma medicação na veia e o técnico fez na sonda ou vice-versa. Fez medicação, fez dieta na veia do paciente. Então é disso que a gente está falando, dessa responsabilidade de você fazer uma administração de medicamento correto dentro da UTI, principalmente, porque a gente se depara na UTI muitas vezes com pacientes inconscientes, pacientes sedados, pacientes entubados, né, que não respondem, que não falam, que não interagem com o profissional. Quando você se trata com pacientes que interagem, esses pacientes eles vão dizer, tá doendo, eu não tomo essa medicação dessa forma, geralmente essa medicação é administrada de outra forma, né? Mas quando o paciente é entubado, sedado, ele não tem essa troca. Então você é responsável 100% por aquele procedimento. E se você faz aquele procedimento de forma correta, beleza. Mas se você fez o procedimento de forma errada, você pode aí provocar um dano letal à vida daquele paciente, né? Então, dentro da UTI, quais são as medicações mais comuns que a gente utiliza? A gente utiliza drogas vasoativas, que a gente já tem falado, inclusive a gente falou em cardiologia sobre as drogas vasoativas, né? A gente utiliza drogas sedativas e analgésicos, ou sedoanalgesia, né? Que são medicações que servem para sedar o paciente, para fazer ele dormir, ou para diminuir a dor do paciente, né? A gente utiliza antibióticos, que são de suma importância, porque fazem parte diretamente do tratamento terapêutico do paciente, né? Que vai responder na melhora clínica desse paciente,
né? Então o médico vai lá, ele escolhe o antibiótico que aquele paciente vai precisar e a equipe de enfermagem ela tem a responsabilidade de dar continuidade àquele tratamento, certo? E fazer valer aquele tratamento. Então o antibiótico, quando ele é administrado da forma errada, no horário errado ou preparado de forma errada, ele pode provocar danos à terapia daquela doença que o paciente está passando, né? Então, se o paciente ele tem um tipo de infecção, né, que só é tratado com determinado antibiótico, mas não foi feito, não foi administrado, ou foi administrado de forma incorreta, ou a equipe esqueceu de fazer, ou houve um erro na prescrição, o paciente interrompeu aquela dose do antibiótico, aquele paciente ele pode ter danos, né? Aquela bactéria ela não vai morrer, né? Aquele paciente a gente vai potencializar o efeito daquela bactéria, ou a gente vai criar resistência ao paciente enquanto aos antibióticos, porque a gente sabe que o paciente ele adquire resistência a determinados antibióticos, né, por tanta utilização. Então, é comum de você ver na UTI paciente utilizando 4 antibióticos de uma vez só. Né, paciente com choque séptico muito grave, ele vai utilizar 4 antibióticos. E a gente vai administrar. O enfermeiro ele vai ter que ter o discernimento de distribuir os horários dos antibióticos, né? De saber a administração correta dos antibióticos, né? Então, são coisas que vocês vão pegar aí durante a vida profissional de vocês, mas que muitas vezes não saem do papel, né? Por exemplo, tem um antibiótico que é muito conhecido, quem está assistindo a live no Instagram vai saber, que é um antibiótico que é muito utilizado na UTI. Acredito que a maioria dos pacientes utilizam esse antibiótico, ou utilizaram ou utilizam alguma vez na vida, né? Que é o meropenem, um antibiótico altamente potente que serve para diversos tipos de infecções. E esse antibiótico, a forma correta de administração dele é em 3 horas. Né? A gente precisa fazer a administração para ele ter uma boa absorção em 3 horas. Então, muitas vezes o pessoal, a equipe, ela não tem essa visão de que esse antibiótico ele precisa descer em 3 horas. Diz, não, tá bom, vamos abrir esse antibiótico e o antibiótico em 10 minutos desce. Né? E aí não existe uma absorção correta desse antibiótico. Se é para fazer em 3 horas, é para fazer em 3 horas, é o correto. Né? A polimixina, por exemplo, é um antibiótico também altamente potente, que ela causa um efeito colateral que deixa a pele um pouco escura. Né? E já se foi comprovado que se ela for administrada de forma rápida, esse efeito ele é potencializado. Né? O paciente ele fica com a pele escura mais rápida, de forma mais rápida. Né? Então são detalhes em que a gente precisa se atentar para manter uma boa assistência a esse paciente. Tá certo? Então vocês já viram em farmacologia também... Eita, a garganta tá ficando seca. Vocês já viram em farmacologia também as vias de administração de medicamentos, né? Que é uma coisa bem batida já, que todo mundo conhece, mas que ninguém se atenta muitas vezes a saber os efeitos, saber o tempo de absorção, e isso é importante para a gente poder trabalhar e poder fazer uma boa assistência ao nosso paciente. Né? Então, nós temos a primeira via, a via oral, que pode ser pela boca ou pode ser sublingual. Então, é aquele comprimido, é aquele xarope que a gente toma pela boca. É todo medicamento que a gente toma pela boca. Né? Ele é mais utilizado, ele é seguro, porque não é invasivo, né? Ele é fácil e ele é econômico. A via de administração oral ela é a via mais simples de se utilizar. Né? O paciente ele está com hipertensão arterial, o que é que a gente faz? A gente dá um comprimido, né? A critério da prescrição médica. E se o paciente ele estiver com sonda, né? Na UTI a gente encontra muito paciente com sonda. Como é que a gente faz nessa administração? A gente administra medicação oral
Sim, a gente faz através da sonda, diluído em água, água destilada, água potável, água filtrada, né? O que o paciente utiliza, né? Então a gente vai macerar, a gente vai administrar de toda forma. É uma via muito importante e é uma via em que não é excluída de outras vias, né? A gente fala muito, a gente ouve muitos pacientes dizer a via de administração na veia, a medicação na veia é muito melhor do que comprimido, né? Mas existem algumas medicações que elas precisam ser administradas de via oral, né? Por exemplo, o paracetamol a gente não tem venoso. Então, se você for alérgico à dipirona, você vai ter que tomar o paracetamol em comprimido, né? Captopril, por exemplo. Existem outras drogas que podem substituir, né? Existem antibióticos que servem para infecções intestinais que devem ser administradas de forma oral, mesmo que o paciente esteja entubado, esteja sondado, né? Então, cada via de administração ela tem a sua importância, né? A via oral, ela é uma via mais segura, mais fácil, mais econômica de se fazer. Muitos pacientes, eles tomam medicações por via oral. A via parenteral, dentro da via parenteral, a gente tem a via intravenosa, que é através da veia, intramuscular, que é a administração no músculo, subcutânea, que é a administração em um tecido adiposo, um tecido de gordura, e intradérmica, né, que é a administração na parte da derme, né, embaixo da epiderme, na pelezinha do paciente. Eu vou dar um exemplo, citar exemplo aí para vocês de cada via. Uma via intravenosa seria, por exemplo, um Buscopan composto, que serve para dor abdominal. A gente faz na veia, né, dilui em 20 ml de água destilada e faz na veia do paciente. Via intramuscular, a gente pode citar um Voltaren, o diclofenaco, né? Que é aquela medicação, o paciente está com dor lombar, a gente faz muito Voltaren, né? Então, existem as vias de administração da intramuscular, que pode ser no deltoide, que pode ser no glúteo, que pode ser no ventro glúteo, que pode ser no vasto lateral da coxa, né? Nós temos a via subcutânea, que, por exemplo, nós utilizamos para administrar insulina de via subcutânea, Clexane, que é a enoxaparina, que é um anticoagulante de via subcutânea, certo? Que é administrada diretamente na camada de gordura, no tecido adiposo do paciente, né? E a intradérmica, a gente tem a vacina BCG como exemplo, que é feita ali abaixo da pelezinha, uma via bem ralinha, que a gente utiliza pouca medicação para essa via, tá certo? Mas é via parenteral, a gente chama de parenteral. O termo parenteral vem do grego para, ao lado, e enteros, tubo digestivo intestinal, significando administração de medicamentos sem utilizar o trato gastrointestinal. Então, a via parenteral a gente não utiliza o sistema gastrointestinal, ou seja, o paciente não ingere pela via oral a medicação, ela é diretamente na veia, no músculo, na gordura do paciente, tá certo? Nós temos medicações que também são administradas por via respiratória, inalatória ou pulmonar, no caso, nebulização, que é através de um gás aerosol, né? Bombinhas de aerosol inalatória, né? Nós temos também a via de administração tópica, que pode ser ocular, né? Medicação aplicada através das mucosas, né? Ocular, como colírio, otológica no ouvido, via retal, via vaginal e via nasal, intranasal, né? Então, em todas as vias do nosso corpo, na mucosa, na via parenteral, na via oral, na via respiratória, a gente encontra um efeito na administração das medicações, né? Claro que a absorção ela é diferenciada. Por exemplo, a via intravenosa ou endovenosa, ela tem uma absorção de 100%, ela é uma absorção bem melhor da medicação. Mas existem medicações que devem ser administradas pela determinada via que foi
aí solicitada pelo médico, tá certo? Então é importante a gente ter essa ciência de que a gente saiba definir qual é a via que foi utilizada, qual é a via que foi solicitada para ser administrada essa medicação, tá certo? Vocês viram isso em farmacologia, mas é importante retrucar novamente. Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre as vias de administração? Posso dar continuidade? Pode dar continuidade. Então, todo mundo muito inteligente, graças a Deus. Então, dando Porque a gente quer ver na prática. Oi? É porque a gente vai aprender mais na prática. Sim, com certeza. Vai aprender muito na prática. Então, dando continuidade, a gente vai ver algumas medicações que a gente utiliza na UTI, tá certo? Como eu já falei, até em outras disciplinas, em cardiologia, a gente utiliza uma medicação que a gente chama de drogas vasoativas, né? São drogas muito importantes no tratamento do paciente na UTI, né? E são drogas que são especialmente administradas na UTI ou em sala vermelha, né? Então essa droga, você nunca vai ver uma droga vasoativa sendo administrada em uma enfermaria, por exemplo. Por quê? Para administrar drogas vasoativas, a gente precisa de uma monitorização do paciente. Vocês viram no primeiro dia de aula que eu falei sobre monitor multiparâmetros, aquele monitor que você vê todos os sinais vitais do paciente, vocês viram? Lembram? Lembro. Sim. Pronto. Então, para administrar uma droga vasoativa, a gente precisa ter um monitor daquele. Por quê? Porque a droga vasoativa, ela pode trazer benefícios ao paciente, mas ela pode também trazer efeitos indesejados, né? E pode, inclusive, levar o paciente à morte. Então, é interessante que a gente monitorize esse paciente para a gente saber rastrear o paciente durante a administração da droga vasoativa. Tá certo? E o que são drogas vasoativas? Se refere a substâncias que apresentam efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou cardíacos, sejam eles diretos ou indiretos, atuando em pequenas doses com resposta de dose dependente de efeito rápido e curto, através de receptores situados no endotélio vascular. Frequentemente aplicadas em pacientes com alto grau de complexidade e em uso corriqueiro nas unidades de terapia intensiva, nas UTIs. O estudo de sua farmacodinâmica e farmacocinética é essencial ao intensivista para o sucesso ou insucesso de sua devida utilização. Portanto, na maioria das vezes, fazem jus à monitorização hemodinâmica invasiva ao serem utilizadas, tendo em vista que suas potentes ações causam mudanças drásticas, tanto em parâmetros circulatórios como respiratórios. Além do mais, com o seu emprego inadequado, podem advir efeitos colaterais indesejáveis, graves e deletérios, obrigando a sua suspensão. Devem ser administradas em catéter venoso central. Então, as drogas vasoativas, elas são drogas que causam efeitos vasculares periféricos, efeitos pulmonares e efeitos cardíacos. São drogas que a gente chama de alta vigilância, ou seja, são drogas que podem trazer danos à vida do paciente. Sendo administradas de forma incorreta, o paciente pode ir a óbito, né? Então é importante que a gente tenha um olhar diferenciado na administração das drogas vasoativas, tanto na quantidade, quanto na diluição, quanto na via em que está sendo administrada. Geralmente, as drogas vasoativas elas são administradas de forma endovenosa, em pacientes que estão chocados, em pacientes que estão com insuficiência coronariana aguda, em pacientes que estão com hipertensão severa ou hipotensão severa, né? Então a gente utiliza sempre a administração dessas medicações em forma intravenosa e por catéter
central, né? A gente viu acho que na segunda ou na primeira aula um pouco sobre dispositivos dos pacientes, né? E a gente viu que o paciente que está em uso de droga vasoativa utiliza um catéter venoso central, que é aquele catéter que se pega uma veia central do paciente. É realizado um procedimento médico, né, um procedimento estéril, e a gente considera um procedimento de pequena cirurgia, né, já que existe uma invasão no nosso paciente, existe um risco para o paciente durante o procedimento, né? Então, o paciente ele vai fazer uso de droga vasoativa, ele precisa utilizar um catéter venoso central, tá certo? Quais são as drogas vasoativas mais utilizadas? Quais são os efeitos? E o que é que ela pode causar de tão ruim ou de tão bom para o nosso paciente, né? A droga mais batida que a gente fala na UTI, que a gente vê, é a famosa norepinefrina. É a nora, né? A famosa nora. Né? A nora ela é a droga mais utilizada na UTI, na terapia intensiva. É um medicamento destinado ao tratamento de certos estados hipotensivos agudos causados por exemplo, infarto agudo do miocárdio, transfusão sanguínea e reações a drogas. É indicado também como coadjuvante no tratamento de parada cardiorrespiratória e hipotensão profunda, ou seja, a queda da pressão arterial de forma profunda. Então, a nora, ela é uma droga, a norepinefrina, ela é uma droga vasoativa utilizada na UTI, certo? Para correção de uma hipotensão arterial severa do paciente, ou seja, o paciente ele tem uma queda de pressão devido a diversos fatores, né? O mais comum é um choque, né? O paciente está chocado, está com uma queda na pressão, o sangue ele não consegue fazer pressão nas artérias, né? E a pressão do paciente cai. Você tenta corrigir de alguma forma, ou fazendo volume, se o paciente puder fazer volume, né? E aí a gente não consegue corrigir, a gente utiliza a norepinefrina, né? Que é para subir essa pressão. Qual é o QO dessa questão? Você utiliza a norepinefrina de forma regrada, né, através do uso de uma bomba de infusão contínua, porque você tem que controlar a quantidade de medicação que entra no paciente. Por quê? Se você fizer um volume dessa medicação a mais, você pode causar uma hipertensão em um segundo. Ou seja, se o paciente está com uma vazão pequena de norepinefrina e você aumentar essa vazão de forma drástica, qualquer 1 ml dessa droga, ela pode causar uma hipertensão aguda no paciente. O paciente está com uma pressão de 7/4 e se você fizer uma nora rápida, por exemplo, o paciente vai para uma pressão de 22. E aí nessa pressão de 22 ele pode ter um AVC, ele pode fazer uma hemorragia, né? Ou um extravasamento vascular, enfim. Diversos problemas podem surgir se você não administrar de forma regrada, de forma consciente essa medicação, certo? É uma medicação que é prescrita pelo médico, é uma medicação de alta vigilância que deve ser utilizada em catéter venoso central. Por quê? Porque se ela utilizar naquele acesso periférico e houver um extravasamento do acesso periférico, ela pode causar necrose na região do extravasamento. Então, se eu colocar a nora em um acesso venoso periférico e a veia extravasar, aquela região ali ela pode necrosar. Tá certo? E aí surgiu um problema para o paciente. Tá vendo como é uma droga que tem que ter muito cuidado durante a sua administração, né? Então é disso que eu tô falando. A gente precisa ter cuidado, ter cautela na administração dessa droga. Porém, é uma droga que pode salvar a vida de uma pessoa, né? Um paciente que não consegue controlar a hipotensão, ele controla com nora. E aí a gente consegue ir desmamando essa nora e esse paciente voltar a ser o que era antes. A utilização exagerada da nora, ela também pode levar a uma insuficiência renal aguda, né? O paciente pode perder a função renal, porque ela é uma droga que desestabiliza o rim do paciente também, tá certo? Então é importante, alguns fabricantes trazem ela
como fotossensível, ou seja, a gente precisa cobrir, encapar ela para ela ficar longe da luz, né? Outros fabricantes não necessita de você colocar em capinha, tá certo? É uma droga muito importante, mas que precisa de cautela na administração. Outra droga que a gente utiliza na UTI é a dopamina, certo? A dopamina ela é indicada no caso de choque circulatório, como choque séptico, choque cardiogênico e no infarto agudo do miocárdio, choque anafilático. Na hipotensão severa, na pressão baixa, na ausência de hipovolemia, que é na ausência hipovolemia é uma situação clínica na qual o volume de sangue no corpo está baixo, né? Na hipovolemia, na hipotensão arterial, né? A gente tem a nora em primeiro plano, né? E a dopamina a gente também se utiliza, é uma droga parecida. A dopamina ela é um hormônio do nosso próprio corpo, né? Então, é uma droga também vasoativa que deve ser utilizada em catéter central. Em alguns fabricantes ela também vem de forma fotossensível, né? E também pode causar reações adversas no paciente, como taquicardia e até levar o paciente a ter uma parada cardiorrespiratória. É importante a gente ter essa noção de que o paciente ele necessita de um cuidado especial quando se está administrando essas drogas. Nós temos também a dobutamina, que é indicada para insuficiência cardíaca aguda, né? O paciente que está fazendo insuficiência cardíaca aguda, né? Está um paciente grave, entubado, precisando, o coração não está funcionando de forma correta, a gente utiliza a dobutamina, a famosa dobuta. É uma droga também vasoativa. Nós temos a nitroglicerina, que é conhecida popularmente como Tridil, né? É um medicamento chamado de vasodilatador e que, ao contrário da nora, ela serve para baixar a pressão. Então, o paciente ele está fazendo uma hipertensão aguda, né? Está com a pressão lá de 20/12. A gente precisa baixar essa pressão desse paciente, não é verdade? Então, o que é que a gente faz? A gente cai com a nitroglicerina, que é o Tridil, né? E aí vai conseguindo controlar essa pressão, porque ele vasodilata o paciente, a artéria, né? Então, a artéria ela vai dilatar e a pressão ela vai cair. Qual é o cuidado na droga, no Tridil, na nitroglicerina? É justamente você não causar uma hipotensão, você não sair de uma hiper e causar uma hipo. Já que ele baixa a pressão, a gente tem que ter cautela para essa pressão não baixar demais, certo? Nós temos também, como uma medicação aí campeã na utilização, a adrenalina. A adrenalina ela é uma droga vasoativa, né? Conhecida também como epinefrina. É um fármaco adrenérgico, estimulante cardíaco, vasopressor, antiasmático, que pode ser administrado de forma intramuscular ou subcutânea, ou de forma intravenosa, sendo o agente farmacológico mais ativo durante as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Então, durante uma parada cardiorrespiratória, a droga campeã na utilização é a adrenalina. Por quê? Porque ele é um estimulante cardíaco, né? Ele vai estimular o coração, no caso de uma parada cardiorrespiratória, ele vai estimular o coração a voltar a bater, né? Então é importante a gente ter essa noção de que a adrenalina ela é uma droga muito utilizada. Se você está numa parada cardiorrespiratória, em um suporte avançado, dentro de um UTI, a primeira droga a ser utilizada vai ser a adrenalina, tá certo? E essa droga ela também causa tem outros efeitos importantes, né? Ele também serve como um antialérgico. Em casos extremos de uma reação alérgica muito grave, a gente também utiliza de forma intramuscular ou subcutânea a adrenalina, tá certo? Manuel, baixa um pouquinho, por favor. Manuel, baixa um pouquinho. Então, a adrenalina ela é muito importante também para que a gente saiba lidar com a administração dela, tá certo? Partindo das drogas vasoativas, nós temos na UTI também
as drogas sedativas, né? Ou analgesia, a pseudoanalgesia, como a gente costuma fazer, né? A maioria dos pacientes de unidade de terapia intensiva experimenta dor, medo e ansiedade. A administração de medicamentos analgésico e sedativo é fundamental para dar conforto ao paciente, reduzir o estresse, evitar retardo na recuperação e na liberação da ventilação mecânica. Como a gente costuma falar, eu sempre falo nas aulas, que o paciente, para estar entubado, ele precisa estar sedado, né? Então, muita gente acha que o paciente entubado é um paciente que está em coma, que está para morrer e tudo mais. Mas aquele paciente entubado, ele é um paciente que foi sedado, que está se mantendo sedado, dormindo, para poder aguentar o tubo. Você já imaginou um tubo na sua traqueia, respirando por você? O quanto deve incomodar? Incomoda bastante. Dói, né? Dói, incomoda. Se o paciente estiver acordado, ele não vai conseguir ficar com aquele tubo na garganta, né? Ele vai querer remover, ele vai ficar inquieto. Então, para que a gente possa ter um bom tratamento do paciente, a gente precisa sedar esse paciente. A gente precisa deixar esse paciente dormindo. Assim, a gente vai conseguir ter mais êxito na recuperação desse paciente. Nesse tempo de Covid, o que a gente está vendo muito é os pacientes sendo entubados. A gente vê muito paciente sendo entubado porque a gente precisa fazer uma recuperação do pulmão daquele paciente que está estragado, né? Então, o paciente precisa ser entubado para fazer uma ventilação melhor no pulmão, para que esse paciente possa recuperar os danos que a Covid causou no pulmão. Né? Então, o paciente é entubado e ele precisa ser sedado, ele precisa dormir para permanecer entubado, tá certo? Então, é por isso que a gente utiliza pseudoanalgesia, medicações em que faz o paciente dormir, em que alivia a dor do paciente. Então, o paciente ele fica lá dormindo, a gente consegue ventilar ele, a gente consegue fazer um tratamento. Quando esse paciente está evoluindo bem, está mantendo a evolução, a gente diminui essa sedação, o paciente ele começa a acordar, até chegar um dia em que a gente desliga a sedação por inteiro e remove o tubo e o paciente volta a respirar de forma espontânea. Mas para isso existe todo um processo, todo um tratamento, e para esse tratamento surtir efeito, o paciente ele precisa estar sedado, tá certo? Como exemplo de sedativo, a gente vai ter aí o Propofol, que é uma medicação sedativa, né? A gente vai ter o Midazolam, que é o famoso Dormonide que a gente utiliza, né? Que vai provocar sono, que vai sedar esse paciente, que vai fazer ele dormir. Nós temos o Precedex, que é um sedativo também, mas é bastante mais simples, né? Nós temos a cetamina ou ketamine, que também provoca hipnose, sedação no paciente, tá certo? E aí a gente vai conseguir manter esse paciente sedado, né? E dormindo para ter um tratamento melhor, para se recuperar de forma mais eficaz, tá certo? Essas medicações, elas precisam também ter um olhar cuidadoso igual às drogas vasoativas. Por quê? Se o paciente está em ventilação espontânea, ou respirando por um catéter, ou por uma máscara, mas que ele está respirando sozinho, esse paciente ele não pode estar sedado, porque essas medicações elas vão causar insuficiência respiratória. O paciente vai dormir e ele não vai conseguir respirar sozinho, né? Então, essas drogas sedativas elas são utilizadas para pacientes intubados, para pacientes em ventilação mecânica. A gente até utiliza essas drogas em alguns casos, só que em dose mínima, né? Em caso de endoscopia, a gente utiliza o Propofol, utiliza o Midazolam, mas aí em uma dose pequena, né? Que vai fazer o paciente dormir naquela hora, no horário do exame, e depois acordar após o exame, né? Então, a gente tem que saber ter esse discernimento. Para o paciente entubado, essa droga ela vai ficar sendo utilizada de forma contínua, ou seja, ela não vai acabar. A todo momento ela vai estar descendo ali na veia do paciente. Como droga analgesia, a gente tem o fentanil,
né? É uma droga que alivia a dor do paciente. Nós temos o sulfentanil, que é da família ali do fentanil, e nós temos a morfina. A morfina ela é bastante utilizada aí nos hospitais. Ela é uma droga também, um analgésico, que vai remover a dor do paciente. E a gente precisa associar a sedação à analgesia. Por quê? Porque a sedação ela faz o paciente dormir, mas em alguns momentos o paciente ele sente dor. Então a analgesia ela vai cobrir esses momentos. E aí o paciente ele vai ficar entregue quando ele vai ter sedativo e analgesia. A gente também pode associar a sedação e a analgesia aos neurobloqueadores, né? Que eu não coloquei aqui no slide porque não é uma coisa tão comum que a gente utiliza. A gente está vendo muito agora no Covid. São medicações que bloqueiam a função neuromotor do paciente. Então o paciente ele vai ficar completamente relaxado, né? E aí um paciente sedado, um paciente entubado, ele vai ter várias drogas em curso, né? Um paciente grave ele vai ter várias drogas em cursos. Tá certo? Ele pode ter um dormonide, um fentanil, uma nora, né? E a gente precisa ter atenção à administração dessas drogas, para que o paciente ele não venha se prejudicar futuramente, tá certo? Aí vocês me perguntam, mas professor, o que é que a gente vai fazer para administrar essas drogas? Se eu não administrar, o paciente pode